que dá mais dinheiro no agro? Vender o seu boi magro hoje ou segurar para vender o seu boi gordo amanhã? Categoria animal de boi magro ou categoria de boi gordo? Em tempos de euforia de preços de mercado, pergunto a vocês, será que de fato as decisões têm que ser tomadas olhando para fora da porteira? Ou tem mais coisa dentro de casa que você precisa dedicar sua atenção e energia? Vamos falar hoje de um conceito transferível a qualquer atividade agrícola e pecuária, mas com ênfase nessa que é a decisão que está tirando o sono de muitos pecuaristas no Brasil. Então, vamos fazer todos eles ganhar mais dinheiro! Olá, empresários do campo! Se você quer contribuir para uma pecuária, uma agricultura de maior renda para o produtor, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, ative as notificações, vamos difundir conceitos de gestão de forma correta e precisa e que muitas vezes a gente sabe contraria decisões unicamente técnico-produtivas. Então é para isso que estamos aqui hoje, para discutir alguns conceitos de gestão e deixar inclusive você, pecuarista, com a cabeça mais tranquila em relação a essa euforia de mercado, esses aumentos expressivos de preço e redução na sequência. E isso vale também para a agricultura, onde vemos a mesma situação acontecendo. Então hoje vamos comparar duas categorias animais e ver qual das duas lhe traz mais rentabilidade, qual das duas você deve preconizar, guardado as premissas que vamos apresentar aqui hoje. Todas elas baseadas em dados reais de campo, mas completamente variáveis de acordo com cada cenário. Então não se esqueça de fazer a sua gestão bem feita, liderar as suas decisões e não deixar para ficar inventando desculpas com relação ao que o mercado lhe proporciona, seja ele positivamente ou negativamente. Então, gente, vamos direto ao exemplo na tela! Aí então temos dois caminhos que você vai poder percorrer, o caminho da esquerda, o caminho de venda de boi magro, então o animal ali pós-recria, você vai poder vendê-lo, ou o caminho da direita, onde nós vamos ter a venda do boi gordo, então segurar esse animal até o término da sua engorda para vendê-lo. E já vamos direto às informações, aqui a nossa placa de informação, que traz mais informações sobre o exercício para que você consiga aí tomar essa decisão da maneira como se espera, da maneira que vai mais rentabilizar o seu dinheiro. Então a primeira informação que aparece, nós aqui nesse exercício somos um pecuarista de ciclo completo, portanto fazemos desde a cria, a produção do bezerros, até a venda do boi gordo ou do boi magro, aí como você queira definir a sua estratégia de manejo. Atualmente estamos vendo dentro desse nosso cenário um boi gordo de R$ 280 a arroba. E como falamos, já demos a dica lá no início, o foco aqui são em decisões que conseguimos controlar. Portanto, o custo é aquilo que acontece dentro da porteira e que a gente consegue ter alguma mão, consegue ter alguma predição e, da mesma forma, controle. Aqui estamos olhando para um custo da arroba vendida de R$ 221 para o boi magro e R$ 220 para a venda do boi gordo. Então, se pegarmos aí tudo que gastamos ao longo da vida desses animais, dividirmos pela quantidade de arrobas vendidas, temos então esses indicadores de R$ 221 e R$ 220 para boi magro e boi gordo, respectivamente, um indicador que você, pecuarista, deveria ter na ponta da língua antes de falar do mercado, antes de reclamar, vamos assim dizer, das flutuações, sejam elas para cima
ou para baixo, porque isso é muito importante. E vamos a mais algumas informações aqui para deixar claro e já trazer aí o cronômetro para você decidir. O boi magro à nossa esquerda, portanto aí um boi com um custo por arroba vendida de aproximadamente R$221 e um animal de 16 arrobas, é nesse montante que nós estamos dividindo todos os custos fixos e variáveis por 16 arrobas. Já olhando para o animal da direita, nós temos um custo por arroba de aproximadamente R$220, um animal que vai colocar aí aproximadamente 5 arrobas na fase de engorda, vai ser vendido com 21 arrobas. E aí, cronômetro na tela, já vamos trazer aquela placa de pedágio de maneira figurativa, esses 300 metros que nos falta para tomar uma decisão, não podemos errar, se pegarmos o retorno errado, vamos ter que pagar o pedágio, então vamos lá. 3, 2, 1... Passou o pedágio! E aí, gente, vamos produzir mais arrobas a um custo por arroba mais barato à direita, vamos ficar à esquerda somente na produção de 16 arrobas. O que a Perfarm recomenda, guardadas as premissas que nós apresentamos? A Perfarm recomenda produção de menos arroba com um custo maior da arroba vendida. Exatamente, gente. E a gente vai ver o porquê disso, inclusive, porque o custo da arroba vendida muitas vezes ele mascara, ele lhe engana com relação à decisão que precisa ser tomada. Não é difícil encontrar aí provedores de serviços somente de engorda que trazem informações da recria, da cria para dentro das análises de maneira agregada, sem de fato separar, expurgar a rentabilidade de cada ciclo de produção, que inclusive permite você analisar qual é a melhor estratégia, quais são as fases dos ciclos de produção que você deve ter dentro de casa. Então, vamos aqui a algumas explicações, vamos aqui a algumas contas que a nossa equipe da Perfarm preparou para vocês aqui. Nós vamos estar analisando, como nós falamos, a venda pós-recria, então a venda do boi magro. Será que é importante nós vendermos esse boi magro? É maior o retorno com relação a essa venda? Ou devemos vender esse animal pós-engorda ali já, até pensando no relacionamento com o frigorífico, as necessidades de acabamento de carcaça que muitas vezes são impostas ao produtor rural? Então, uma venda de boi gordo. Vamos trazer algumas informações aqui de maneira um pouco mais estruturada, a começar do custo da arroba vendida. Então apresentamos aí R$221 para a recria, R$220 para a engorda. Na verdade, estamos falando aqui de todas as arrobas que são vendidas pós-engorda, pós-recria, então todo o custo desse animal dividido pelo número de arrobas. Da mesma forma, a quantidade de arrobas que foram vendidas num cenário e num outro, 16 e 21, e aí vamos começar já para ter uma análise mais profunda, mais importante, mais precisa, mais relevante para sua tomada de decisão, também trazer a fase de cria. A gente precisa entender a rentabilidade nessas várias fases do ciclo de produção. Muitos pecuaristas acabam se preocupando em analisar o animal de maneira individual, acompanham a vida inteira desse animal como um lote de acordo muitas vezes com o fornecedor e esquece da análise do rebanho por categoria animal, quantas arrobas são colocadas em cada categoria animal, qual que é o custo em consumo de ração equivalente em cada categoria animal, né? Então aqui queremos sempre preconizar o custo de acordo com o consumo e não de acordo com a compra, pegar o desembolso e dividir pelo número de cabeças, porque isso mascara muito aquilo que de fato está acontecendo dentro da eficiência operacional, dentro da eficiência zootécnica. Então vamos começar calculando as arrobas produzidas em cada uma dessas fases do ciclo de produção. Para calcular a quantidade de arrobas produzidas na engorda, é muito fácil, a gente já tem aí a quantidade de arrobas que venderíamos pós-recria e da mesma forma a engorda, 21 menos 16 nos traz aí 5 arrobas produzidas na fase de engorda. Quantas arrobas vamos produzir na fase de recria? Aí a gente precisaria realmente estar abrindo alguns dos números. Acima de tudo, você não conseguindo responder o nosso exemplo anterior, quando a gente
lhe deu o cronômetro para a resposta, no mínimo a gente deveria estar pensando que faltaria nos informação para a tomada de decisão, né? Muito mais importante do que a informação que temos em mãos é nós sabermos as informações que a gente não tem em mãos. É a gente saber o que a análise quer dizer para que a gente tome uma decisão correta. Aqui vamos assumir a produção de 9 arrobas na recria, portanto, 7 arrobas produzidas aí na fase de cria. Aí a questão do que separa a recria da engorda, a cria da cria, muitas vezes é uma discussão filosófica, não é 7 arrobas aqui, 7 arrobas ali, que vai definir o que é cada fase do ciclo de produção, mas principalmente o que o mercado muitas vezes vai pagar por esse animal, em termos inclusive de precificação por categoria animal. Mas vamos acompanhando aqui para a gente calcular justamente o custo marginal da arroba produzida, tá? Então o que é o custo marginal da arroba? O custo marginal é o custo de se produzir uma nova arroba. Então, vamos assumir, por exemplo, que a gente tenha gasto, né, uma série de custos aqui, incluindo custos fixos e variáveis, para a produção de arrobas na fase da cria. O que é o custo marginal da arroba da fase de recria? É o custo de se produzir uma arroba a mais. Este é o custo marginal, já tendo incorrido muitos dos custos fixos já na fase de cria. O custo, por exemplo, de uma reposição, no caso, se a gente tivesse comprado esse animal de fora, uma vaca com bezerro ao pé, enfim, a gente, no custo marginal, estamos levando em consideração só o que a gente gasta a mais para produzir cada arroba. Muitas vezes, inclusive, esse custo marginal da arroba, ele é confundido, gente, com o custo da arroba produzida. Tá? E por que eu falo que ele é confundido? Porque as pessoas tendem a falar que o custo da arroba produzida é quanto de ração a mais, o quanto a mais eu preciso gastar para produzir aquela arroba, sem levar em consideração os custos fixos dessa arroba. Então, quando a gente está pensando muitas vezes na produção, né, vamos aqui pegar de ração, a gente não pode falar que o custo da ração produzida é somente o custo dos ingredientes, então o custo adicional para produzir um novo quilo, um novo saco de ração, desconsiderando, por exemplo, o custo da máquina que vai misturar, que vai secar, que vai peletizar aquela ração, né? Não podemos ignorar o custo da infraestrutura, o custo da mão de obra. Muitas vezes o custo da arroba produzida é falado de forma a considerar o que se gasta mais para, né, aquela arroba, sem considerar os custos fixos. Quando a gente está falando dessa forma, o que a gente está falando é de custo marginal da arroba produzida. E a primeira questão que precisa ficar claro para você questionar quem lhe provê essas análises é isso. O custo da minha arroba produzida está levando em consideração o custo de produção de cada arroba ou só o custo adicional para colocar uma arroba a mais? E isso muda muito a sua tomada de decisão, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? Porque quando a gente está abrindo esses dados, nós temos aí um custo marginal de arroba produzida na fase de engorda de R$220. Naturalmente, mais ração no coxo, intensificação muitas vezes maior do processo aí de produção. Então, quando a gente pensa na quantidade a mais que eu preciso comprar de ração, a quantidade a mais que eu preciso para produzir uma arroba adicional, o custo marginal da fase de engorda, R$220. Então, aí a gente já começa a pensar, ora, mas o custo marginal é R$220 na fase de engorda, mais cara da arroba vendida na fase de recria? Sim, porque quando a gente está fazendo o ciclo completo, a gente também está levando em consideração o custo de produção das 7 arrobas da fase de cria. Nesse caso, a gente está olhando aí para R$300 esse custo. De novo, todos os custos que a gente vê no campo, vê na prática, não necessariamente isso é uma média, mas com certeza é a realidade de muitas fazendas, tá? E quando a gente joga realmente tudo isso dentro do mesmo balaio, olha para o custo da arroba vendida, aquele custo da arroba vendida da fase de recria, nesse caso, ele está sendo prejudicado
pelo maior custo que eu tenho na fase de cria, né? Um custo aí da fase de cria já considerando a depreciação da vaca, já considerando aí tudo que precisa ser considerado. Então, quando a gente olha para a média dessas 7 mais 9 arrobas, as 16 arrobas que foram vendidas, de fato nós temos R$ 221 a arroba vendida, maior do que quando nós analisamos sob o aspecto do custo da arroba vendida, que vai levar em consideração todos os ciclos de produção. E, gente, isso é o cuidado que vocês precisam ter quando olham para essas análises. Existe muita análise que nós vemos por aí afora mascarando isso, e até depois a gente vai falar daqui a pouquinho, lidando de maneira divergente com os preços de transferência, com os preços que transferem animais de uma categoria para outra. Tá? Então a gente não pode esquecer disso. E de novo, não pode esquecer que o animal que nós compramos é uma máquina de fazer carne. A gente tem que considerar aquelas arrobas que já foram produzidas no ciclo anterior como parte de uma máquina que pode até sofrer depreciação. Por quê? Porque se aquelas arrobas, aquela máquina que eu comprei, ela tinha um valor da arroba e eu vou vender ela 2, 3 ciclos para frente com um valor da arroba menor, esta máquina depreciou. Então, quando a gente está olhando para o custo da arroba produzida, a gente tem que levar em consideração a depreciação da máquina, como, de novo, a gente faz no custo da ração produzida. Não posso ignorar todo o investimento que eu fiz na fábrica para daqui a 5 anos não ter dinheiro para repor, né, os nossos elevadores de grãos, repor aí o secador, repor uma série de máquinas que necessariamente fazem parte ali, e o seu negócio começa a ficar sucateado. Inclusive a gente vê muito isso na pecuária, produtores que passa ano, né, entra ano só, tem uma diminuição do poder de compra da reposição, ele não está gerando lucro, ele está consumindo patrimônio, e isso é a realidade de mais de 80% dos pecuaristas no Brasil, infelizmente. Então vamos, gente, falar desse preço de transferência, o preço que eu deveria, na verdade, cobrar para transferir animais de uma fase para outra, e não simplesmente trabalhar com o custo marginal, e não simplesmente trabalharmos com o custo da arroba vendida sem entender o quanto desse custo da arroba vendida é parte da máquina, é parte do custo marginal de colocar arroba a mais, portanto o custo variável, né, em comparação ao custo da máquina, que é um custo fixo. Vamos para isso, inclusive, entender se a gente fosse vender essa máquina no mercado, qual que seria o valor que o mercado pagaria? O mercado pagaria aqui R$ 310 no boi magro e R$ 350 no bezerro. Esse valor deve estar sendo considerado, esse valor da reposição deve ser considerado dentro das análises de estratégias de manejo. E aí, se nós utilizarmos esses preços como preços de transferências de máquinas que produzem carne e esquecer o fator de quantas arrobas ele está trazendo, vocês vão ver que a sua decisão vai mudar completamente. Inclusive, antes de mais nada, pare! Temos aí um conceito de gestão vindo para nos orientar, para esclarecer, na verdade, coisas que talvez vocês já saibam. O que é o preço de transferência? O preço de transferência é um conceito que é fundamental para você fazer análise na pecuária, para você fazer análise numa produção de grãos, quando você tem armazenamento. Toda vez que você tem mais de uma atividade econômica, mais de um elo da cadeia produtiva sendo desempenhado dentro de casa, portanto, a cria e a recria são 2 elos, a recria e a engorda, outros 2 elos, a produção de silagem e fábrica de ração, idem. É extremamente vital que você incorpore preços de transferência dentro das suas análises gerenciais. E aí, gente, lembre-se que a análise gerencial é aquela análise que a gente toma dentro de casa, é análise para os gestores. O governo nunca vai lhe pedir um preço de transferência. O que o governo lida é com análise fiscal, é com contabilidade fiscal e não com gestão financeira
finanças para a tomada de decisão, de fato ali o que o produtor, o empresário deveria se preocupar. E vamos a explicação do que é o preço de transferência. Ele é um preço hipotético, né, um preço cobrado internamente, um preço gerencial entre uma unidade de negócio e outra, entre um ciclo de produção e para outro. A gente pode usar preços de mercado, pode usar preços de custo, que foi justamente o caso ali quando a gente mascara as várias etapas do ciclo de produção, a gente está assumindo que o animal ele vem da atividade anterior ao preço de custo. E aí podemos utilizar outras metodologias de precificação, um custo mais uma margem, então não um preço que é necessariamente dado pelo mercado. Para cada realidade vai haver uma circunstância, uma metodologia mais recomendada quanto a esses preços de transferência. Mas o fato é que ele precisa ser empregado necessariamente, e aqui nesse exemplo de hoje nós vamos ver o qual deles deveria ser empregado e como a gente deveria encarar essas análises aqui para chegar de novo àquela recomendação passada ali. Então, vamos analisar aqui sobre o aspecto do custo da arroba produzida, levando em consideração o deságio, quanto que essa máquina de fazer carne efetivamente vai depreciar de uma etapa para outra. E para isso, a gente precisa entender o quanto que vale essa máquina de fazer carne. Nós vamos utilizar o preço da arroba, o preço de transferência, o preço de mercado. Afinal de contas, a gente poderia vender essa máquina para o mercado caso a gente não queira produzir carne, né, não queira produzir aí o máximo que essa máquina nos dispõe de produção. O preço de venda do mercado, como já falamos lá atrás, do boi gordo, R$ 280, o preço da recria, R$ 310, o preço da cria, R$ 350. Aí a gente agora sim consegue calcular o custo real da arroba produzida, o custo que leva em consideração todos os fatores do ciclo de produção, custos fixos e variáveis que estão incorridos em cada uma dessas fases do ciclo de produção. No caso da recria, nós temos um custo de R$ 243 o custo da arroba produzida. O que ele está levando em consideração? Ele está levando em consideração o custo fixo da máquina, né, aquela máquina que nós compramos ao valor de R$ 350 por 7 arrobas, então o custo fixo, uma vez comprado essa máquina, a gente não tem mais como mudar esse custo, ele é o custo na largada, é o custo da reposição, mais os R$ 170, que é o custo adicional de produção dessa arroba, o custo marginal, aí pra gente ter o custo real da arroba produzida de R$ 243. Quando nós olhamos para a engorda olhada de maneira separada da recria, precisa levar em consideração aquele preço de mercado, aquele preço de R$ 310, que é o valor pago naquela máquina de fazer carne na engorda, é o valor do boi magro multiplicado pelas 16 arrobas que vale essa máquina. Então, quando nós levamos em consideração R$ 310, o custo fixo da produção de arroba na engorda, mais R$ 220, o custo variável de produção da arroba na engorda, nós temos um custo da arroba produzida de R$ 289. E aí eu não preciso nem falar que há uma destruição de valor, uma destruição do lucro nessa fase do ciclo de produção dentro da sua fazenda, uma vez que o preço de venda dessa arroba é R$ 280 e temos um custo aí da arroba produzido maior que isso. Então vamos dar uma olhada na rentabilidade de cada fase do ciclo de produção. Se fôssemos somente criadores de gado, R$ 50 o lucro da arroba produzida, né, do bezerro em arrobas equivalente produzido na fase de cria. Teríamos R$ 67 o lucro da recria. E por fim, menos R$ 9 o lucro ou o prejuízo da fase de engorda. Infelizmente, é a realidade dura que nós vemos em muitas fazendas
que estão destruindo o valor da sua produção por não fazer esse tipo de análise, levando em consideração o valor da máquina da reposição como um custo fixo e sempre precificando essa transferência da maneira como se deve. Se nós fôssemos produzir somente animais de cria, teríamos R$350 de lucro por cabeça. Se fôssemos somente produzir animais de recria, teríamos o equivalente a R$1.070 por cabeça. Se fôssemos somente produzir animais de engorda, comprando esses animais no mercado, comprando ou valorando a engorda da maneira como se recomenda, teríamos R$180 de prejuízo de lucro por cabeça. Quando nós estamos na fase, né, do ciclo completo, nós somamos todas essas lucratividades, é isso que vai dar o custo médio da arroba vendida de R$220 ali na fase final de engorda, mas de novo isso está mascarando um prejuízo que a gente tem na fase de engorda. Quando você olhar ali o relatório, o benchmark anual, o boletim anual, pergunte, questione qual a metodologia que está sendo utilizada. E mais do que isso, pergunte qual que é o preço de transferência. Inclusive, gente, quando a gente até observa esse cenário aqui, o que a gente pode destacar é que a gente teve uma queda de preço de R$350 da cria para recria. E olha o lucro que nós colocamos na recria. Portanto, gente, você só vai ficar eufórico ao ver um preço de mercado despencando quando você não tiver esse tipo de análise dentro de casa. Inclusive por quê? Porque quando o preço de mercado despenca, é o preço dessa máquina de fazer carne que também está despencando. E se você vender essa máquina hoje com as arrobas que você produziu, você vai ter que pagar o mesmo preço em arroba equivalente. No fundo, é como a sua casa. Não adianta você falar, olha, minha casa valia 2 milhões, agora ela vale 3 milhões, eu lucrei 1 milhão. Se você vender a sua casa, você vai ter que comprar outra com o mercado igualmente valorizado. O metro quadrado vai sair a mesma coisa. A sua máquina de fazer carne, quando você vende ela, você vai ter que comprar outra no mesmo preço. A menos que tenha variações bruscas da relação de troca entre a máquina, a reposição e a venda das arrobas de carne. Você vê essas variações acontecendo dentro dos ciclos pecuários, mas já olhando para um horizonte de 6 a 8 anos. Então, importantíssimo isso para vocês, gente. Não se assuste desde que, de novo, você tenha um controle do custo real de produção da sua atividade. Então, quando houver oportunidade de marcação a mercado, sempre use preço de mercado como preço de transferência. Esse é o caso da pecuária. A pecuária, ela tem liquidez, você consegue vender os seus animais quase que em qualquer etapa da vida dele. Então é importantíssimo você estar atualizando os custos de produção, o seu custo da arroba produzida com preços de transferência, levando em consideração o preço de mercado, não, né, simplesmente dividindo lá pelo desembolso, enfim, aquelas questões que a gente sempre discute aqui, tem uma série de outros vídeos que você pode assistir para isso. Mais do que isso, o que define a continuidade ou não do manejo é o retorno sobre investimento marginal e não o preço de mercado. Inclusive, quando nós estamos olhando ali para a fase de engorda, a gente está olhando para um investimento, né? A máquina que você tem lá para produzir essas arrobas naquela fase custa muito mais caro do que a máquina para produzir arrobas em fases anteriores. Então isso é importantíssimo, gente. Antes de olhar para o preço do milho subindo, pense desta forma. Por quê? Porque diluição do custo marginal não existe. Custo marginal é custo variável, é o custo para produzir uma arroba a mais, como o próprio nome diz. Não adianta, né, como muitos aí, o custo da arroba produzida não leva em consideração o valor da máquina, só vamos considerar o valor do insumo. Agora, para se tomar uma decisão se a gente faz ou não a engorda, a gente precisa fazer o máximo de arrobas nesse animal para diluir o custo fixo da máquina. Tem no mínimo uma contradição no que está sendo falado, porque de um lado se fala de custo variável, só o custo de colocar uma arroba a mais, o custo do insumo, e do outro, para tomar a decisão, se mistura com o custo fixo, a diluição dele nesse caso. Então, qual que é a melhor maneira de fazer? Calcular o custo da arroba produzida, não o custo marginal. O custo da arroba produzida que leva em consideração os custos fixos mais variáveis, o ágio da reposição, o valor da pastagem, todos os investimentos fixos que você faz no seu negócio. Fique conosco e até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.